amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós estamos estudando atualmente o livro O Homem Integral e hoje nós vamos nos dedicar ao capítulo de número 12, Consciência Ética. Nas edições mais novas, esse capítulo está dentro de um bloco, que é o terceiro, A Busca da Realidade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos aqui com o nosso amigo Robson Cunha. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Patrícia? Então, amigos, sejam bem-vindos. Quem porventura esteja chegando nesse vídeo por primeira vez, nós começamos esse estudo dia 3 de janeiro. Aqui não é nosso propósito, como sempre dizemos, fazer um curso teórico ou de formação sobre psicologia, psicanálise ou psicoterapia de grupo. Esse estudo, em hipótese alguma, substitui terapias pessoais. O link da obra, para quem tiver interesse, se encontra na descrição desse vídeo. Então, a gente sempre pede que quem tiver essa oportunidade, leia antes, formule para a gente perguntas, comentários, que a gente sempre vai ter muita atenção em responder no início de cada vídeo. Nosso propósito, então, é o estudo da psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito, em que todos estamos convidados, para que a gente possa refletir em torno do Evangelho e suas lições, como disciplina, autopercepção, perseverança no bem, com o objetivo do nosso amadurecimento psicológico e evolução espiritual. Então, fiquem à vontade. Para aqueles que quiserem fazer suas perguntas ou colocações, sempre pedimos também que procurem evitar detalhes da vida pessoal ou de ontem. E no início de cada vídeo, sempre que houverem, nós vamos abordar isso que nos chega pelas redes sociais do Lições de Amor. Então, dito isso, vamos fazer a nossa prece inicial para começar os nossos trabalhos. Robson, por favor. Divino Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez e, como sempre, dispostos a entregarmos inteiramente a vós, para que nos use na plenitude, na totalidade, como instrumentos dos vossos propósitos. Ampara-nos, Senhor, permite-nos intuir e inspirar. Desce-nos misericordiosamente a tua luz. Ilumina os nossos parcos conhecimentos, para que deles possamos fazer uso e resistir a tudo que nos tenta e que possa nos desviar do vosso caminho, da direção que nos leva a vós. Ampara-nos, Senhor. Protege-nos. Acolhe-nos. Soergue-nos e descei sobre todos nós as vossas bênçãos. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, nesse capítulo de hoje, intitulado Consciência Ética, nós estamos diante de uma reflexão muito preciosa. Joana de Ângeles inaugura o capítulo dizendo que o homem é o único animal ético que existe. E, ao mesmo tempo, essa verdade se contrapõe à realidade que nós vemos na nossa sociedade odierna. A agressividade bélica que ainda toma conta dos nossos comportamentos, a indiferença pela vida em que vemos principalmente em momentos de profunda aflição, como o momento que atualmente nós estamos atravessando. Ontem houve uma marca de 300 mil mortos por conta do Covid. Então, são 300 mil vidas, 300 mil espíritos desencarnados, que a gente sabe foram bem acolhidos pelo mundo espiritual, vão continuar a sua caminhada luminosa, mas eles pertenceram a uma família,
através dos laços consanguíneos terrenos, que invariavelmente todos nós temos, né? Estamos imersos nessa conjuntura familiar de algum modo. Eles tinham planos, tinham sonhos, né? Que por mais que nós tenhamos uma ideia e uma vivência imortalista, a morte sempre é um enfrentamento, embora um fenômeno natural, um enfrentamento de características peculiares para cada um de nós. E quando a gente vê certas condições, condições não dadas pela catástrofe natural, condições não dadas exatamente pela forma de transmissibilidade da pandemia, mas quando a gente vê algumas formas de indiferença, de negligência, de omissão, de maldade, quando deveria imperar a solidariedade, a fraternidade, a gente realmente fica muito sensibilizado. Aonde que se perdeu essa consciência ética ao longo dos tempos ou foi subdesenvolvida, sendo no lugar colocados outros interesses voltados para a sociedade de mercado, para o imediatismo. Então, às vezes, a nossa civilização, por mais que seja avançada em termos tecnológicos, e é interessante porque Kardec pergunta isso, né? Como que a gente poderia, de fato, avaliar uma civilização, por que tipo de avanço? E os espíritos são categóricos a responder pelo avanço da sua moral. Então, ao mesmo tempo que a nossa sociedade desponta, né, no conhecimento, desponta no avanço científico, a barbárie ainda toma conta de algumas ações, né? E isso nada mais é, segundo o que Joana nos esclarece, uma recusa. A recusa de estimular a sua consciência criativa, a recusa de, ao invés de se fixar em abstrações de beleza, de bondade, de esperança, ainda se fixar naquela violência quanto mais. Ao invés de cultivar ideais nobres de enobrecimento, né? Ideais edificantes que coloquem a fraternidade no centro das nossas mais caras esperanças, a gente ainda busca formas de, ao satisfazer os nossos próprios desejos, aos nossos interesses particularistas, colocar o outro em segundo plano, privilegiar objetos em relação a pessoas, né? Então, a consciência ética, ela na verdade é um potencial que precisa ser desenvolvido, entre outros, pelo nosso autodescobrimento, que foi o que a gente abordou no nosso encontro passado. O autodescobrimento nos faculta revelar os valores imperecíveis que dormem no nosso íntimo, enquanto espíritos imortais, e alimentar o senso de real liberdade. A gente já abordou aqui a liberdade como um fator de perturbação e a gente chegou à conclusão, dentre outras, né, que a liberdade verdadeira ela é alcançada e adquirida através da disciplina, através desse movimento de respeitar também a nossa individualidade, o nosso tempo de amadurecimento, sem nos violentar, né? O que se chama de liberdade no senso comum, na sociedade na qual nós estamos imersos, quase sempre é uma violência em relação aos indivíduos que somos. Mas Joana vai dizer que, contrastando com esse potencial de consciência ética, o comportamento mais comum é a gente encontrar indivíduos que somos receosos, atormentados por conflitos, ainda dominados pelo egocentrismo da infância, né? Aquela dependência do bebê. O bebê, quando ele nasce, ele é absolutamente dependente de tudo, precisa que tudo lhe seja dado. Ele não consegue alimentar-se sozinho, limpar-se, nem a identificação da raiz dos seus sofrimentos ele sabe, né? Ou seja, ele sente uma dor, chora, e aqueles que exercem a função da figura materna e paterna, os seus cuidadores, tentam ali adivinhar-lhe, né, as causas dos sofrimentos ou os desejos para atender-lhe. Mas a gente não fica para sempre bebê, né?
a psicanálise nos elucida que todos temos um narcisismo primário, que é completamente diferente de um narcisismo patológico, como muitas vezes a gente vê na nossa sociedade. Então, esse sentimento de inflamento de autoimportância, né? Uma necessidade excessiva de admiração, desrespeito pelo sentimento dos outros, incapacidade de lidar com críticas, obsessão para ter o poder do outro, isso é um narcisismo que é bem diferente daquele amor primário do eu. Ele já passa a se revelar como um insulamento, um encastelamento do eu perverso, que inclusive pretende subjugar o outro, né? Então, na visão da psicanálise, Freud tem um texto para falar sobre a introdução ao narcisismo de 1914. O narcisismo, ele é o amor primário que nos faculta o instinto de preservação, que está consoante com a lei de conservação íncita em O Livro dos Espíritos, e que, em certa medida, pode, de uma forma muito justificável, ser atribuído a toda criatura humana, né? Então, quando Freud estabelece uma diferença entre sexualidade e interesse, ele vai falar que o interesse é justamente essa pulsão de autoconservação ligada ao campo egóico, que é fundamental para que a gente reserve energias para suprir as nossas necessidades básicas. Então, nas crianças, tem uma espécie de mobilização dessa energia para o ego, a qual posteriormente é transmitida a objetos, e que, à medida que o ser se desenvolve e se torna adulto, vai transformando em outros destinos, né, para a realização dos seus desejos. E, em certo ponto, o amor que nós defendemos, na verdade, que Joana defende, sempre o amor como aquela terapêutica eficaz para que a gente possa enfrentar todos esses conflitos e vencer a nós mesmos, nada mais é do que privar um pouco desse narcisismo, direcionando esse amor que era apenas autocentrado no eu para um outro objeto, objeto aqui não no sentido de coisificação, mas um objeto de amor como, por exemplo, outra pessoa. Essa é o movimento esperado do desenvolvimento psíquico, do desenvolvimento humano. Então, aquele narcisismo perdido, Freud tem aquela famosa frase, né, da majestade o bebê e o amor dos pais, que é tão comovedor no mundo infantil, nada mais é do que o seu narcisismo que acaba de renascer. Então, à medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo dentro dos parâmetros de maturidade psicológica, o ideal é que a gente se abstenha, que a gente abdique, que a gente se prive desse narcisismo que não se extingue, mas se perde, por assim dizer, na infância e acaba se convertendo no nosso eu ideal e que mais tarde ressurge de outras formas. Então, de uma forma assim mais simples, o que acontece? Todas as vezes que nós ignoramos o outro, nós acabamos ficando indiferentes em relação à nossa própria humanidade, como Joana esclarece. O negar-se a si mesmo, né, que é apregoado pelo Cristo, não é abandonar-se num mecanismo de fuga da realidade, de desvalia, medo de lutar, paralisia de ser quem é. É negar-se ao ego prepotente e dominador. Está mais no sentido de domar as nossas más paixões para desenvolver a consciência ética, sem querer submeter o outro ao nosso talante, né? A gente sabe que o eu tem essa função de autoconservação e mediação dos nossos impulsos com o mundo externo. É um centro de tomada de decisões e articulação dos afetos. Então, a vontade funciona, né, dentro dessa instância. Então, a gente também precisa tomar essa decisão. E Joana vai dizer, diversos caminhos, porém, deverá ele, o indivíduo, o sujeito, o espírito imortal, percorrer para que a autoconsciência lhe descortine as aquisições éticas indispensáveis, afirmar-se a si mesmo, a introspecção,
o amadurecimento psicológico, a autovalorização, dentre outros. Ou seja, sem despertar essa consciência ética, fatalmente nós estamos inábeis, inabilitados para a convivência social. E aqueles nós que não conseguimos ver no outro esse passaporte, né, para a construção do reino divino, de fato ainda não entendemos muita coisa com respeito ao evangelho, porque a regra de ouro continua sendo a mesma, né? Amar ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de todas as coisas, fazendo ao próximo o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. O que você acha, Robson? Bom, Patrícia, você traz um aspecto muito importante quando você faz referência ao desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano, ele carrega em si diversas fases, e o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento espiritual, pelo menos para essa fase corpórea, essa nova e mais uma fase corpórea, acompanha esse desenvolvimento, porquanto é no corpo que estão os recursos físicos necessários ao amparo e ao exercício das funções cerebrais superiores que vão atuar como recursos e artefatos para o desenvolvimento da consciência. Ao trazer a consciência ética como tema para a discussão por Joana de Ângeles, ela mostra que realmente há uma estética, a estética associada à beleza, aos padrões do belo, mas ela se refere à beleza, aos padrões do belo transcendente, da alma bela, da alma pura. E isso obedece a uma fase de desenvolvimento. Nós espíritas, ao vermos tudo isso que Joana ilumina e evidencia e traz como contraste da consciência estética, como aparente contraste da consciência estética, e ela nos diz nas suas entrelinhas, não é porque o mundo anda assim, beligerante, que não há uma consciência bela, uma consciência pura, que leve o ser espiritual a essa transcendência. Essa beligerância, ela é própria de um ego que está numa fase que obedece exatamente àquela do seu desenvolvimento. Quando Joana diz que a consciência estética, ela pulsa, ela é latente, ela é potencial, ela existe enquanto germe, mas o seu desenvolvimento não atende a saltos. Não se cresce, não se burila essa consciência estética, não se chega a ela queimando etapas, senão passando por todas. Inclusive a etapa de olhar para essa beligerância e nos tocar de certa forma, nos convidar a reflexionar sobre tudo o que acontece. Quais são as razões, o que é que excede, o que é que falta, para que essa beligerância, essa maldade, ela venha se explicar. Porque é explicável. Os conhecimentos trazidos por Joana nos permite compreendê-los. Nós somos, antes de qualquer coisa, humanos. E é essa humanidade que Joana de Ângeles nos lembra a todo instante, no transcurso da sua obra. Nós somos, principalmente, primeiramente, humanos. Humanos.
E é exatamente por sermos humanos que reunimos um conjunto, um construto de fatores, de elementos e de recursos que nos permite desenvolver essa consciência ética, desenvolver essa consciência ética, que é um germe, que é uma semente, e que vem conosco desde a criação do Espírito. Porque somos impulsionados e voltados para o bem, para o bom. E temos, como dissemos e incansáveis vezes, que temos dificuldade de fazer o mal. A criatividade é uma propriedade do ser humano, mas também não é uma propriedade órfã. É uma propriedade decorrente de todo um conjunto estrutural que nos permite ser criativos e que forma a consciência. A consciência, ela nos capacita a discriminar, diferenciar, julgar, escolher e decidir. É exatamente por esse conjunto de elementos que compõem a consciência que faz com que sejamos criativos. E é exatamente esse conjunto sobre o qual Joana se apoia ao dizer que somos prevalentemente estéticos. E que essa estética, ela pulsa. Quando nós temos a capacidade, e se temos a responsabilidade de nos tornarmos melhores e de evoluirmos, não seriam sem os correspondentes recursos que nos dariam o poder para fazer face e dar termo a essa transformação, a essa evolução. Nós temos o recurso. O recurso são fatores, são artefatos através dos quais e com os quais eu simplesmente me trabalho, me renovo, me recrio. Mas essa recriação também passa por outro ponto que Joana de Ângeles nos convoca, a buscar a coragem necessária para esse enfrentamento daquele que éramos para aqueles que precisamos ser e que somos, ainda latentes, ainda pulsantes em potencial. Então, é exatamente a consciência que nos difere das demais espécies. E a consciência ética passa primariamente pela consciência, porque se a gente vai agora para uma perspectiva da imortalidade, a partir da criação do espírito, ele passa por uma fase primária e instintiva. E tudo que se lhe acontece nessa fase primária e instintiva, em que ele simplesmente não discerne, ele age por instinto, em um instinto pautado, fundamentado, impulsionado pela sobrevivência, a consciência potencial, latente, já está ali na criação e precisa também da elaboração dessa fase instintual para que essa consciência venha se desenvolvendo desde ali. Então, é exatamente a partir daí, desse esquecer-se pela mãe, que a autonomia vai se desenvolvendo com esse construto, que lhe permite estabelecer as suas regras. Mas estamos aqui falando as regras de desenvolvimento, aquilo que me satisfaz, aquilo que me atende, aquilo que atende à minha vocação, aquilo que atende à minha missão, aquilo que atende aos meus propósitos. E eu vou desenvolvendo a minha consciência. Beligerante ou pacífico, sereno, capaz de planejar, introspectivo, como diz a veneranda, é resultado do grau evolutivo em que aquele espírito encarnado se encontra. E não podemos dele querer mais nem menos. É a mesma Joana que diz que precisamos respeitar a expressão do outro. Ela enfatiza isso.
E esse respeito à expressão do outro passa a compreensão, não a tolerância, né? Não a perda da nossa capacidade de nos indignarmos com aquilo que fere, com aquilo que é injusto, com aquilo que é antiético, com aquilo que não é estético, mas de compreendermos e explicarmos, porque das beligerâncias nos chegam fragmentos de outras tantas realidades que expressam o grau evolutivo em que a humanidade, na sua coletividade, se encontra. Somos capazes de explicar, e porque explicamos, nos afetamos, nos indignamos, nos inquietamos, mas compreendemos e oramos. Compreendemos e seguimos. E a proposta é que, nos tornando melhores, simplesmente o próximo, né? Contagiado e o próximo, começando pelos nossos primeiros mais próximos. Joana de Ângeles, ela traz mais uma vez a figura do autodescobrimento e dessa vez ela traz também a autoconsciência, que é desenvolvida pelas circunstâncias, é desenvolvida essa autoconsciência pelas experiências pelas quais nós passamos. Nós somos seres experimentáveis, experienciáveis. O crescimento não passa pela teoria. A teoria nos abastece de informação, nos direciona, nos parametriza, acende uma luz, se junta com o arcabouço de experiências e nos permite formar o nosso conhecimento. E é exatamente esse conhecimento que formamos através das teorias das quais bebemos, que se juntam com os resultados impressos no espírito das nossas sucessivas experiências, que constroem em nós o conhecimento. Né? E é esse conhecimento que, através do movimento de introspecção, nós vamos buscar saber. E esse buscar saber nos leva a conhecermos ao autoconhecimento. Né? Outro fator que a gente precisa trazer aqui e que nos mostra a possibilidade do desenvolvimento consciencial para e passo, como dizem os italianos, devagarzinho, piano, piano, e chegar na consciência ética, é entendermos que o pensamento é do espírito. E esse pensamento, ele tem a qualidade do grau evolutivo daquele espírito. Esse pensamento aciona uma vontade. Essa vontade aciona uma imaginação. Eu passo a imaginar aquilo que desejo. Essa imaginação produz e explica o meu comportamento. E o meu comportamento me leva à ação, à atitude. Então, veja, primeiro penso, desenvolvo a minha vontade, imagino, me comporto e ajo. São essas fases que qualificam o meu discernimento, que é exatamente a capacidade de escolher, de julgar, de decidir, de discriminar e de diferenciar. Penso, tenho vontade para realizar aquilo que penso, imagino, me comporto e ajo. Joana de Ângeles, quando traz a figura, o elemento da resistência necessário para o enfrentamento da nossa tendência, das nossas reações, ela nos sugere que essa resistência seja oferecida exatamente no ponto da vontade, oferecendo a resistência caso ele não seja pertinente, adequado, apropriado, oportuno, ou seja, caso esse pensamento não seja ético, não obedeça a uma estética cristã trazida por Jesus na Boa Nova, que ofereçamos a resistência para que abortemos ali e não deixemos que esse pensamento, que não é ético, alimentado pela vontade, se traduza, se transforme em comportamento e muito menos chegue
a fase da ação. Primeiro, a consciência precisa ser vista, percebida. É o que me difere das outras espécies. Bom, se tenho a consciência, se sou um ser consciente, capaz de discriminar e de qualificar a minha escolha e escolher, agora eu vou passar por uma fase de burilamento. É a pedra de mármore de Rodin que se transforma naquela beleza estética da obra finalizada e acabada. Seria isso, Patrícia? Perfeito, Robson, muito bom. Então a gente está diante de um capítulo de fôlego, né? Que propõe, ao mesmo tempo, um desafio instigante de desenvolver a nossa consciência ética, porém fugindo daquele martirológio da gente precisar, né, ou ter que dar além das nossas capacidades atuais. É um esforço da gente procurar ser sempre melhor hoje do que fomos na véspera, não esmorecendo, não descoroçoando, não desanimando por conta dos desafios imensos, mas, ao mesmo tempo, tendo um respeito por si mesmo, pelo seu próprio processo e com o seu tempo, né? Então, falando um pouco sobre a consciência ética e sendo mais fiel ao sentido etimológico da palavra ética, se nós entendermos que o ethos do grego implica em modo de ser, traços do caráter, há também a sua etimologia no latim, que vem de mor ou mores, que é daí, inclusive, que advém a palavra moral, né, costume. Então, a gente pensa que a consciência ética, ela está dentro do campo dos costumes, do indivíduo em particular e da sociedade enquanto generalidade, enquanto coletividade, grupo, né, laço social no qual esse sujeito faz parte, está internado e integra. Então, a ética, ela está bem posicionada com o sentido do bem conviver, ou do conviver-se bem. Então, parece que quando a gente olha a nossa sociedade, né, que a gente sai um pouco aqui dos nossos estudos joaninos, o ethos do nosso tempo é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente tem flagrantes de uma consciência ética cristalina, né, pessoas assim que são capazes de abdicar do próprio tempo para poder doar-se integralmente em relação ao outro, grandes filantropos, grandes solidários, a gente também vê uma espécie de antiética, em que, contrastando na mesma sociedade, há aqueles que olham apenas para o seu próprio umbigo. Aí a gente fica pensando onde foi que esse fio de Ariadne se perdeu, né? Que o homem acabou perdendo esse caminho para dentro de si mesmo e para o desenvolvimento desses potenciais. A gente vê que a modernidade, e a modernidade enquanto movimento histórico, cultural, de participação do homem, emancipou o homem daquelas tiranias morais. Porque antes, principalmente século XIX, especialmente, né, a primeira metade do século XX, a gente tinha aquele código de moralidade de boa conduta. Isso é certo, isso é errado. Quem conviveu muito com a avó, provavelmente, né, se for a avó do meu tempo, vai ter essa referência, né? Moça não faz isso, né? Rapaz de bem não se comporta desse modo. Então, se de algum modo a gente se emancipou disso, podendo ter a liberdade de defender os nossos valores, de posicionar-nos com a nossa ética, né? Nos livrando de preconceitos arraigados, por exemplo, de visões que são tidas por muitas pessoas como retrógradas, o sujeito moderno passou a ser escancarado com uma liberdade de viver como lhe aprouver. E por conta da diversidade de opções, ficou perdido, né? Porque por mais que fosse coercitivo ter que fazer aquilo, porque era o que a boa conduta mandava, as regras de etiqueta, isso dava um direcionamento bem ou mal. Agora o homem precisa bancar o seu próprio desejo e o seu desamparo, porque ele se torna juiz de si. Precisa levar em conta a sua própria existência, as suas necessidades,
e também a existência do outro. Já que aboliu o referencial antigo, agora precisa construir o seu próprio. E será que todos nós temos consciência ética o suficiente para fazer isso de uma maneira que vá nos dar a verdadeira felicidade? Esse é o desafio. Aí a gente vê que o que antes estava dentro dessa boa conduta moral, social, familiar, né, dentro do nosso nicho, passou, por exemplo, a ética das profissões. Então, as profissões passaram a impor um código de ética, que é uma espécie de dever moral, que deveria já ser regra básica, né, daquela educação familiar, mas que em muitos casos, por conta dessa falta de referência, o profissional recente carecia, né, desse norteamento. Então, hoje, a gente precisa entender que a ética, ela além de uma construção, ela também é uma desconstrução de pressupostos éticos tradicionais e que visa colocar o sujeito de posse dessa autonomia responsável, ciente dos efeitos das suas escolhas, né? O que o Espiritismo nos dá com muita clareza. A gente não vê no Espiritismo nenhuma doutrina voltada para castigos eternos, penas inexoráveis, né? Pelo contrário, o tempo inteiro a gente percebe o quanto que nós somos artífices da nossa felicidade ou da nossa desdita, o quanto que nós padecemos pelas nossas imperfeições e o quanto que a consciência ética aclara os nossos caminhos para que a gente possa fazer uma semeadura mais consistente agora, com o objetivo de usufruir de um bem-estar num futuro não muito distante. Então isso tudo é interessante porque Joana de Ângeles vai dizer que o desafio do homem moderno é não desprezar a si mesmo, porque a reação do ódio, do ressentimento pela vida e também pela humanidade foi o que levou, desde o período medieval, ao autoflagício. Se antes, entre os santos, era comum o martírio, a mortificação do próprio corpo, hoje, né, excetuados aí raros casos, presentes inclusive em alguns transtornos, né, com o autoflagício, a gente instaura com muito mais frequência e de uma forma muito mais velada flagelos psíquicos, notadamente a culpa, pela impossibilidade que temos de flagelar a sociedade, porque a sociedade não é uma pessoa, ela não tem uma personificação, né, ela não tem um contorno, a sociedade é um corpo coletivo, do qual inclusive nós fazemos parte. Eu passo a flagelar a mim mesmo ou no fenômeno, no mecanismo de defesa de deslocamento, aquele que é o meu inferior. É interessante porque até em pessoas que ainda não têm autonomia e responsabilidade, não têm encargo de consciências, como por exemplo na fase infantil, a gente vê fenômenos de deslocamento aos seus menores, aos animais de estimação, às bonecas, como uma forma de rebelar-se em relação a esse autodesprezo. Então, para fugir disso, uma ação bem direcionada, posicionada com o que é possível fazer nesse momento, sem esmorecer nem desistir, nos leva inevitavelmente a perseverar na busca das nossas metas, sem a tentativa de aniquilamento da própria subjetividade, nem da subjetividade de outrem. Quando a gente fala assim de busca de metas enobrecedoras, é interessante a gente dar assim, alguns exemplos mais práticos, porque algumas pessoas podem achar que a gente está falando aqui de uma vida de santos, de uma vida de anjos, ideais enobrecedores como ser alguém, né, que absolutamente só faz a caridade, só pensa nos outros, e não tem aquelas necessidades mais terra a terra, mais materiais. Ideais de enobrecimento são os ideais que levam o ser mobilizado à sua evolução espiritual. E isso inclui, sim, as ambições que a gente tem na vida presente. Constituição familiar, conseguir um emprego que a gente se realize profissionalmente. Porque a realização profissional fatalmente vai levar o ser mais confortável
né, ao desenvolvimento do seu ofício ou da sua profissão, fazendo com que ele tenha um posicionamento ético e, com isso, desenvolva a sua consciência ética. E como é que a gente pode ter uma realização profissional sem o autodescobrimento? Sem a gente se questionar do que efetivamente a gente gosta, o que a gente gostaria de colocar na nossa força de trabalho para poder operar e contribuir para essa formação, né, social. Que às vezes quando a gente pensa em profissão, e isso é muito frequente, a gente olha sempre para aquelas que são mais destacadas e reconhecidas perante as outras pessoas. Mas pode não ser a nossa primeira opção. E tudo bem se não estiver, porque nós seremos úteis quando nos sentimos confortáveis na tarefa que nós estamos assumindo como de nossa responsabilidade. É muito melhor um artesão que se realize perfeitamente com o seu ofício. Olha que atividade, digamos assim, producente, importante, fundamental para a nossa sociedade, como Robson Mendes, beligerante, tão belicosa, né? O curto ao belo através das artes, a apreciação de uma abstração, quando a gente consegue se sintonizar com a nossa intuição, com as nossas emoções mais profundas. Olha a importância da filosofia, né? Que já foi inclusive contestada por alguns políticos, se é importante ou não, a faculdade da gente pensar e se questionar sobre as profundezas, né, dos nossos ideais, sobre a nossa origem, o nosso futuro, a nossa posição social, né? O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que esse exercício de saber sobre a vida que a filosofia faz muito bem. Então, os cargos ditos importantes não são apenas aqueles que movem as rodas da economia, como é mais concreto da gente pensar na engenharia, na medicina, no direito, mas cada um desses saberes que sejam colocados, né, como exercício profissional tem a sua importância incontestável na sociedade. Então, com base nisso, esses ideais enobrecedores perpassam por todas as esferas da nossa vida, sem que a gente fique obcecado, como diz Joana, com excesso de cuidados ou perfeccionismo, porque isso já é reflexo dessa sociedade que faz esse apelo narcísico, ególatra, aquela competitividade para ver quem é o melhor e não o melhor que eu posso fazer naquilo que eu já escolhi para a minha vida. O respeito, respeito a si, respeito com as suas escolhas. Isso tudo nos leva ao amadurecimento dessa consciência ética que está relacionado com a responsabilidade e dever, que são tão esquecidos, né, grosso modo, na nossa sociedade. Sem exigir de si mesmo parecer bem, parecer realizado, né? Veja como o riso é a maior máscara que nós vemos aí permear as redes sociais. Por trás de problemas, né, desafios de saúde mental, desafios emocionais, muitas vezes a gente quer aparentar aquela normalidade como se isso fosse natural. Controlar a nossa impetuosidade, conviver com equilíbrio, buscar o que os budistas já fazem há muito tempo, o caminho do meio, o ritmo normal, sem excesso ou falta de trabalho, sem extinguir demais as suas capacidades, né, partindo para uma extenuação da força, nem nutrindo a indolência. E nesse sentido, quando Joana coloca a introspecção como direcionamento e análise para as possibilidades íntimas, ela está falando sobre entrar em contato com aquilo de oculto que ainda é em nós, refletir sobre os nossos conteúdos emocionais, sem querer viver emocionalmente acontecimentos futuros que podem nem vir. A gente já falou em fatores de perturbação sobre ansiedade. Muitas vezes, esses pensamentos ansiosos, eles partem do seguinte pressuposto, que é um pressuposto quase sempre inconsciente. Eu vou ter ansiedade agora para não precisar me preocupar depois, o que é um grande engano. A gente acaba se mantendo demasiadamente ocupado em preocupações
tanto agora quanto depois, se houver a consecução do que a gente teme. Quanto maior a preocupação, não é maior a nossa proteção. Então é por isso que ela vai lembrar Jesus, né? Quando ele, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, as preocupações, elas não são úteis, nem motivacionais. O fato da gente sentir toda essa ansiedade agora para não sentir mais no futuro, não vai acontecer desse modo. Experimentar ansiedade também não vai evitar os acontecimentos ruins. O que a gente precisa fazer é tirar a atenção do problema e focar na solução quando o problema se apresentar. Por isso, desde agora, diminuir essa nossa excitação sobre essa questão. Uma das características assim mais contundentes dos pensamentos ansiosos é uma visão catastrófica do pensamento. Então a gente também precisa racionalmente dimensionar os efeitos do que a gente fala. Nós não somos tão potentes ou tão observáveis a ponto do mundo todo, né, que está de conluio contra nós, está apenas esperando a gente fazer algo de errado para essa tragédia se abater sobre nossas cabeças. A gente não precisa se preocupar em ser demasiadamente importante, admirável, porque a gente já é, independente da posição dos outros. A gente já falou antes que nenhum de nós estamos competindo para um lugar no pódio. Nosso lugar, né, digamos assim, no reino divino, ali naquele contato, né, posto à mesa com Cristo, ele já está reservado. A grande questão é que a gente ainda não tem a túnica para participar do banquete. E essa túnica será construída por nossas próprias mãos. É como se a gente fosse artesãos dessa vestidura, que na verdade não é uma coisa externa que se põe, mas é uma conquista de dentro. Então a gente precisa costurar a nossa ética, a gente precisa tecer o nosso amadurecimento, né, desenvolver o potencial das nossas virtudes. Então é isso que nos torna especiais, reduzindo essa preocupação, portanto, a graus mais administráveis, percebendo o limite para que a gente, do que a gente pode fazer agora, né? Então, a Joana vai deixar para a gente esse comentário. Para essa conduta ansiosa, Jesus recomendava: a cada dia basta a sua aflição, favorecendo o ser com equilíbrio para se manter diante de cada hora e fruí-la conforme se apresente. Porque a consciência ética não vai ser aquele intensivão de um dia, que nem vestibular, né? Que a gente passava por aqueles processos de simulado, de fazer aqueles estudos de virar à noite, né? Tomar energético para poder passar mais horas estudando. Não sei se vocês fizeram essa loucura, né? Mas a consciência ética, ela não vai se construir desse modo. É o desafio de cada dia. É o aproveitamento ao tempo presente, analisar as nossas respostas perante essas estimulações. É assim que a gente constrói. E se a gente perder a oportunidade no tempo presente de estar atento a essas lições, por estar ansiosamente projetado no futuro que pode não vir, a gente vai perder passos importantes para essa nossa construção. Não é isso, Robson? Então, é exatamente isso, Patrícia, que você traz de uma forma assim bem explicitada. Sofro duas vezes, porquanto me coloco num futuro que por si é incerto, é um sofrimento, e o segundo sofrimento é exatamente deixar de viver o aqui e agora. E o desenvolvimento consciencial passa por tudo que se passa no aqui e agora. Eu não construo, não desenvolvo a minha consciência estando distante de mim mesmo, distante do agora. Aqui e agora é uma única instância, não são duas instâncias. Aqui e agora é exatamente o ponto, né?
do aqui agora. É exatamente isso. E nós resolvemos as coisas futuras no aqui agora. Nós não construímos lá e muito menos voltando ao passado. O desenvolvimento consciencial precisa nos deixar atento ao que acontece a mim naquele instante, naquele momento. E eu tenho uma coisinha, uma quantidade de temas, de assuntos, para que sejam trabalhados, contactados no seu respectivo momento e quando vier. Patrícia traz um ponto muito interessante, que é o sofrimento antecipatório de algum problema que eu não tenho no aqui e agora. Eu não tenho esse problema. Eu só terei, e olhe lá, se e quando esses dois, se e quando, estão lá na frente, depois da curva da estrada da vida, não agora. E eu posso viver o aqui e agora para que me seja assegurada a serenidade, a capacidade de voltar para mim mesmo e planejar, né, o meu próprio crescimento. A gente precisa ver que Joana traz como busca da realidade o primeiro passo como autodescobrimento, descobrir-se. Né? Ela mostra também que o desenvolvimento da consciência ética passa por dois vetores, a construção e a desconstrução, como Patrícia iluminou e evidenciou. É preciso construir, mas ao mesmo tempo é preciso desconstruir. E a desconstrução passa por mais alguns elementos. Passa inexoravelmente pela transgressão. Eu preciso, muitas vezes, no desenvolvimento consciencial, transgredir a um status quo. Eu preciso transgredir a um padrão, a uma imposição de obediência que me angustia, porque contraria aquilo que pulsa em mim. Por isso que Joana traz antes descubra-se, antes conheça-se. E conheça-se, descubra-se pelas vias da introspecção, do contato consigo mesmo. E esse encontro produzirá um conhecimento, autoconhecimento sobre si mesmo. E a partir desse conhecer-se a si mesmo, é que teremos forças suficientes e saberemos qualificar, julgar, discriminar aquilo que se apresenta diante de mim, aquilo que me é imposto. Né? E se isso fere o meu propósito de desenvolvimento de uma consciência ética, de uma consciência estética pautada na beleza do amor, da caridade, da justiça, do acolhimento do outro, da ajuda, eu preciso ter outro elemento, coragem suficiente para o enfrentamento necessário, quando Joana diz, deixe de ser hipócrita e enfrente-se a si mesmo, e coragem para a resistência necessária à transgressão, que vai fazer valer e abrir espaço para que o eu ético, estético, se desenvolva, se expresse. Né? E é exatamente dessa forma, e pelas vias do contato comigo mesmo, é que vou desenvolvendo essa consciência. Mais vale para o meu crescimento aprender com os meus erros do que simplesmente me comportar ou ter uma atitude que corresponda a um acerto que o outro entende que seja adequado. Ou seja, o desenvolvimento consciencial
passa pelo simples viver, né? A partir da introspecção, me capacito, me habilito ao planejamento, e o planejamento nada mais é do que qualificar o meu comportamento e a minha atitude, guardando uma consonância com a necessária serenidade, com a necessária confiança, tranquilidade, entendendo que os efeitos alimentarão, me retroalimentarão e simplesmente contribuirão com a continuidade da minha capacitação para crescer, para me desenvolver. É isso, Patrícia? Perfeito, Robson. Então, gente, como terapêutica eficaz, Joana vai colocar essa introspecção como segurança emocional para a realização dos nossos próprios objetivos, nos convida para que a gente possa manter a calma, valorizando o momento presente, como a gente já falou, mantenha o foco nas ações humanistas, sem o prazer pessoal egoísta estrito. A gente falou aqui já hoje sobre o interesse que está relacionado com o instinto de conservação. Então, esse negar-se a si mesmo não é desmerecer-se, mas não apenas olhar para suas necessidades, olhar também para o entorno, né, para esse laço social no qual nós estamos imersos. Com isso, a gente vai começar a desenvolver ou aprimorar, daqueles que já têm desenvolvido, um senso de responsabilidade pela vida. E isso nos fará tornar um ser humano ético. Quando a gente falou sobre liberdade como fator de perturbação, a gente citou a independência com interdependência. Então, essa interdependência é reconhecer que a gente faz parte de um grupo, de uma coletividade, e nesse grupo a gente também tem uma participação decisiva como agente de progresso. Então, esses ideais enobrecedores também passam por edificações beneficentes, culturais, que traduzem uma identificação com o ideal que nós esposamos. Então, Joana vai falar, a consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário e humano, que inclusive está não necessariamente dentro das hostes religiosas, do ambiente religioso, né? Quantos humanitários que eram ateus, e ela cita nomes, né? E isso particularmente me deixou muito feliz, porque ela coloca assim uma diversidade de exemplos em áreas muito diferentes, mostrando como todos esses sujeitos funcionaram como representantes dessa lucidez de um dever que vai além do contorno apenas das próprias necessidades. Ela começa citando ninguém menos do que São Vicente de Paulo, sacerdote protagonista da Reforma Católica Francesa dos séculos XVI e XVII. Então ela cita exemplos de pessoas que quebraram aquele círculo vicioso, que viram além, que foram vanguardistas, grandes reformadores, que promoveram transformações no modo de ser da sociedade, que foram além, né? Nietzsche, o filósofo alemão tão polêmico, né, que divide opiniões, há quem o odeia e há quem o ame, mas sem esses apaixonamentos, a gente precisa reconhecer em Nietzsche um grande crítico do modo de pensar, um crítico cultural do século XIX e que tem reflexões preciosíssimas para nos estimular a aceitar a vida tal qual se apresenta. Não obstante as críticas que ele também faz com relação, digamos assim, aos ideais espiritualizantes que talvez ele não conhecesse em profundidade, ou não tivesse mesmo identificação naquele momento, ele nos ensina a entender a vida tal qual se apresenta e buscar dela o melhor resultado que a gente puder.
o que a gente fala no senso comum de transformar os limões numa limonada, sem se queixar. Então é arregaçar as mangas para fazer aquilo que é possível. Allan Kardec, o insigne codificador da nossa doutrina, né? Que nos mostrou com tanto amor, com tanto, digamos assim, no exercício da sua profissão como pedagogo, né? Nos mostrou o quanto que a gente pode ser transformador, o quanto que ele doou da sua própria vida em prol desse grande ideal. Freud, que promoveu uma grande mudança no seu tempo, dando pela primeira vez ouvidos àquelas mulheres histéricas que tinham um sintoma que não era diagnosticado na época pela medicina, né? Que estava ainda muito asfixiada por aquela moral vitoriana, e que ele ouve essas mulheres, dá o espaço para elas e começa a fazer toda uma teoria do psíquico que era rechaçada pelo campo médico. Albert Schweitzer, professor alemão missionário na França no século XIX e XX, Paul Cézanne, pintor pós-impressionista no século XIX e XX, que também quebra esses paradigmas. Então, são todos exemplos diversos de homens que adquiriram um estado de consciência ética aplicada em favor da humanidade. Então, que a gente se inspire nesses grandes exemplos. Desde já, nós agradecemos a todos, meus amigos, pela participação, encerrando o estudo de hoje, e vamos fazer a nossa prece para agradecer. Até a próxima, se assim Deus quiser. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua paciência para conosco, para com os nossos processos. E que estejais sempre ao nosso lado, nos dando força e coragem moral para a expansão dessa nossa consciência, para que a gente possa abrir o nosso coração para esses ideais sublimes. Que o Senhor abençoe a todos e nos envolva sempre na vossa santa e divina paz. Que assim seja.